Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 6. E você vai ler alguns versículos comigo até o final do capítulo 7. Pode ficar tranquilo que eu não vou ler todo o capítulo, tá? Nem 6, nem 7, nem 8. Nem o 6, nem o 7. Mas para você entender apenas uma reflexão nesta noite bíblica, né? Quero também agradecer a Deus por mais um momento que nós tivemos hoje à tarde na nossa igreja matriz, onde tivemos uma Assembleia Geral, como foi divulgado aqui, e dentre outras coisas que foram resolvidas ali, nós tivemos a escolha de alguns irmãos para o exercício, 2015 até 2018, 15, 16, 17, 18, agora de 4 anos, da diretoria dos departamentos. Fiquei muito feliz de ver ali a irmã Débora sendo empossada, né, irmã Débora? Empossada é quando a pessoa toma posse, tá, irmão? Às vezes a pessoa pode pensar em outra coisa. Empossada ali como vice-presidente da UCADEC, olha que coisa linda, né? Deus abençoe a irmã Débora, o pastor Samuel, nas suas escolhas, contemplou a Lacomba, e viu aqui o trabalho da nossa irmã. Também o irmão Paulo Silas voltou novamente à comissão, continuou, e também nós tivemos o prazer de continuar ali na Secretaria da Matriz, como segundo secretário. Eu peço a oração dos irmãos para que nós tenhamos graça para podermos continuar trabalhando para Jesus nesta igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos acompanhar alguns versículos, por gentileza. Atos 6, versículo de número 5. Atos 6, versículo 5 diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 8: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora pule para o capítulo 7, no versículo 51 em diante. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até matarem os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Aleluia. E pondo-se de joelhos, clamava com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Pai querido e amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Fomos levados pelo Teu Espírito a ler essa palavra para nela refletir. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, de nós, para nos dar a Tua palavra, para que eu possa ser apenas canal, instrumento de Deus nessa noite para os Teus filhos. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Poderia sentar, meus irmãos? É impossível não se emocionar ou não sentir algo vindo de Deus quando se lê esse texto. Nós lemos aqui alguns versículos da história de um homem que começa no capítulo 6 de Atos e a sua história termina no capítulo 7. Um texto que, se fôssemos ler todo o texto, os irmãos entenderiam até melhor, mas o tempo não nos permite. Falar de um homem chamado Estevão. A Bíblia sempre tem como título nesse texto que ele é o primeiro mártir, ou o primeiro homem martirizado. Isso nos faz lembrar algumas coisas. Quando a Bíblia fala e ser-me-eis testemunhas, a palavra no original ali, testemunha, é martírios. Era como se estivesse escrito assim: e ser-me-eis mártires. Vocês serão mártires. Vocês haverão de morrer em prol do Evangelho. É isso que está escrito, e ser-me-eis testemunhas. Estevão tem uma história muito curta, mas uma importância muito grande no que diz respeito ao exemplo que se dá para aqueles que, porventura, esteja sofrendo por causa do Evangelho. Estamos meditando aqui sobre as bem-aventuranças e você deve se lembrar que no final das bem-aventuranças, já no capítulo 5 de Mateus, está escrito assim. Vou ler para você para não errar. Mateus, no capítulo 5, versículo de número 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando lemos a história de Estevão, nós vemos o cumprimento desta palavra. O cumprimento desta palavra que o Senhor Jesus Cristo deixou logo no seu primeiro sermão. O Sermão do Monte. E aí, meditando aqui, eu quero que você entenda algumas coisas importantes. Estevão foi um homem que estava dentre os irmãos de Jerusalém, como você está no meio da igreja. Estevão estava servindo a Deus, estava adorando a Deus, tranquilamente, mas ele tinha um diferencial.
tinha algo de especial na sua vida, que no momento certo ia se manifestar. Interessante, irmão, que esse algo sobrenatural aparece no momento de uma escolha, no momento de uma necessidade, quando se precisava dos diáconos, quando se precisava de alguém, né, podemos até chamar assim, para cuidar das causas das viúvas que estavam sendo esquecidas. Então os apóstolos se reuniram e falaram assim: não é bom nós estamos ministrando a palavra e servir as mesas. Nós precisamos nos aplicar à oração e à palavra. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher, está no versículo 3 do capítulo 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, no meio daquela necessidade, foram escolhidos estes homens, esses 7 varões. E aí, irmãos, cabe já uma grande lição para nós aqui, já nesse início de palavra. É nos momentos de maior necessidade da igreja, carência, falta de trabalhadores, falta de pessoas para fazer algo para Deus, é que Deus desperta homens e mulheres jovens para tapar a brecha, para se dispor. E melhor ainda, esta pessoa está entre nós. Essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. Essa pessoa somos nós que estamos aqui. Aleluia! Havendo necessidade na obra, não vamos precisar exportar, trazer de fora, porque Deus está aqui nesta igreja, eu creio, preparando homens e mulheres, preparando pessoas para a sua obra. E é no momento da carência que o Espírito de Deus vai fazer sobressair ou despertar aquele a quem ele escolheu. E aí, quando cita o nome dos 7, o primeiro nome a ser citado é o de Estevão. Elegeram, escolheram. Alguém disse assim: olha, tem Estevão aqui entre nós. Ele é um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Mas quando se fala de Estevão, se acrescenta uma coisa ainda. Este homem é cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O texto sagrado nos mostra aqui que este homem, dentre os 7, era alguém que tinha um destaque. Porque seu nome é citado e não é citado os demais logo depois. É citado: elegeram Estevão, vírgula, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão, nada a ver com Coríntios, tá, irmão? Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Mas Estevão é citado primeiro. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que maravilha. Irmãos queridos, alguém poderia dizer assim: mas espera aí, para cuidar da causa das viúvas precisava de homem assim? Precisava. Porque aquilo que era feito naquele momento era apenas uma obra, não era toda a obra. Nós erramos quando pensamos que aquilo que estamos fazendo é toda a obra, é uma obra. O que você está fazendo para Deus não é toda a obra, é uma obra. Você está me entendendo, irmão? E infelizmente as pessoas querem fazer toda a obra sem fazer uma obra. As pessoas querem ir para o muito sem passar pelo pouco. Querem ser logo pastor sem passar pela experiência de servir às mesas, de ser um diácono, um presbítero, servir, estar à disposição de um líder, mas querem estar logo na frente, mandar e comandar.
Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, irmão, ele espera o momento certo para ser eleito e escolhido e desempenhar aquela obra. E sabendo que Deus está preparando outra obra. Feche os seus olhos, deixa eu vou dizer para você algo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem uma obra para colocar nas tuas mãos. Deus quer contar com você de modo especial. E isso que Ele quer pôr em suas mãos, te comissionar, eu creio, é apenas o início de uma grande obra na tua vida. Se você crê nisso, diga aleluia. Glória a Deus. E talvez Estevão, como outros servidores ou diáconos, possa pensar assim, peraí, eu fui escolhido para diácono, não tenho que fazer outra coisa, eu vou ficar só servindo a mesa. Vou ficar só aqui. Eu sou porteiro da igreja, então eu só trabalho na porta. Eu sou diácono, então eu vou só recolher a oferta e servir ceia. Na obra de Deus não é assim. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que este homem chamado Estevão, e mais uma vez o texto fala, Atos 6, versículo 8, e Estevão, o que está escrito aí? Cheio de fé e de poder. Então vamos lá. Primeiro estava lá, Estevão era um homem de boa reputação, cheio de Espírito Santo e sabedoria. Depois diz lá, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois está escrito, Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Mas ele não era um servidor, não era um diácono, não era uma pessoa para servir as mesas. O que ele está fazendo lá no meio do povo? O que ele está fazendo no meio da multidão, realizando milagres e prodígios? Glória a Deus. Deus prepara os seus para obras maiores. O homem cheio de fé, de poder, começou a fazer prodígios e maravilhas entre o povo. Era para ser aclamado, era para ser honrado, era para ser visto como alguém muito especial dentre o povo. Mas há de se cumprir a palavra do Senhor. Aleluia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o que aconteceu, versículo 9. E levantaram-se alguns da sinagoga, chamada de libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria ao Estevão com que falava. Então, o que fizeram? Subornaram homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas. E diziam, este homem não cessa de proferir blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os tempos que Moisés nos deu, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E aí prossegue a palavra do sumo sacerdote, não vou ler mais. Irmãos, Estevão
foi injustamente acusado. Estevão foi levado ao conselho por causa de mentiras. E ele realizava prodígios, maravilhas no meio do povo. E logo os homens torceram a palavra e fizeram igual aquele homem que, quando se apresentou ao conselho, se apresentou de forma meiga, como anjo, fosse julgado e condenado. Eu não vou ler todo o capítulo 7, porque ele é muito lindo, mas o tempo não nos permite. Mas as lições desse texto falam profundamente ao meu coração. Por mais que se queira hoje colocar o evangelho como algo muito natural, muito normal, em que dizer que é evangélico no Brasil, hoje você pode até ter um status, mas uma coisa é certa, irmão, havemos de ser perseguidos, havemos de ser julgados, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, é preciso estar preparado. Alguém pode dizer assim, mas para que tanta fé? Mas para que estar cheio do Espírito Santo? Mas para que tanto poder? Não é apenas para operar milagres e maravilhas, mas também é para resistir diante das investidas do inimigo. Mais uma vez eu te convido a fechar os olhos nessa noite. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, que se alguém te persegue, que se alguém te calunia, que se alguém te ofende, você deve permanecer na tua simplicidade, com o seu rosto de anjo, pacificador, mensageiro da paz. Porque o teu Deus te capacita, te enche do Espírito, não apenas para fazer maravilhas, mas é para resistir ao diabo, é para resistir à afronta, é para resistir à perseguição, é para resistir à calúnia, é para resistir à mentira. Aleluia. Porque ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito porque eu quero orar e quero ver o paralítico andar, eu quero ver o surdo ouvir, eu quero ser cheio do Espírito, que eu quero fazer milagre, eu quero ver pessoas se levantando da cadeira de roda. Mas sabe de uma coisa? Ser cheio de fé, cheio do poder, cheio do Espírito, também é necessário para que você possa resistir. Suportar e permanecer na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar agora o contrário, né? Eu gosto de argumentar por um lado e pelo outro. Muitos de nós não resistem, muitos de nós não suportamos. Muitos de nós estamos negando a fé, porque falta-nos ser cheio do Espírito, cheios do poder, cheios de fé.
No primeiro confronto cedemos. Na primeira calúnia, balançamos. No primeiro combate, somos destruídos. Porque a fé não é só para operar maravilhas. A fé é para ser guardada até o final. E dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Glória a Deus. E diz o texto sagrado, no final do capítulo 7, eu já estou quase terminando, que Estevão, no seu discurso, ele foi bastante incisivo e duro. Porque um homem cheio de fé, de poder e do Espírito Santo, a sua pregação é ousada. A sua pregação, ela é de confronto. Lembram-se de Elias? Homem também cheio de autoridade de Deus. Elias, quando chegou lá em Israel, que viu os homens servindo a Baal, ele disse, escolhei a quem servais. Espera aí. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve. Se Baal não é Deus, e se Jeová é Deus, então serve a Jeová. Então vamos fazer um desafio, vamos para o Carmelo, e vamos ver quem é que manda fogo do céu. E vocês vão servir a Deus ou a Baal. Homens cheios de autoridade são homens que confrontam com a verdade, com a palavra, ousadamente. Aleluia! Imagina essa mistura, né? E ora olha a Bíblia assim de um modo bem diferente, né? Ingredientes de um homem de Deus.